Bom, vamos retomar nossa conversa. Estamos tratando das contribuições ou condições teóricas para a problematização em torno da democratização do acesso à justiça. Essas contribuições, fundamentalmente implicam na mudança de perspectiva em relação ao próprio aparato jurídico judicial, mudança de perspectiva em torno da administração da justiça, no sentido de que todo esse complexo de agentes jurídicos tendem a não ser mais vistos como meros burocratas, meros técnicos que fazem um trabalho completamente impessoal. Como eu venho dizendo, isso historicamente contribuiu, foi determinante para que toda essa comunidade de agentes, atores jurídicos não tivessem qualquer tipo de responsabilidade política, moral, etc, etc. E a partir do momento em que essas contribuições teóricas passam a ter repercussão, passam a ter impacto, o aparato jurídico judiciário vai se tornando cada vez mais visível, vai deixando de ser a caixa preta, a célula opaca e intransponível, que obviamente condiz com uma sociedade que se pretende democrática. E nesse sentido, agora eu trago a quarta contribuição teórica, que é uma contribuição muito particular da sociologia e da antropologia jurídicas. A sociologia e a antropologia, enquanto ramos das ciências sociais, no sentido mais amplo e evidente, tem um foco analítico, cada uma delas, muito próprio. A sociologia, especificamente a sociologia jurídica, trata sempre da questão da efetividade, da repercussão concreta do direito, do discurso jurídico num certo arranjo social, enquanto a antropologia jurídica tem foco nas diferentes comunidades, nos diferentes grupos sociais. Então, a sociologia jurídica e a antropologia jurídica têm mostrado de forma muito rica que o direito, na tradição do direito ocidental moderno, tem uma tendência a ser um direito extremamente seletivo. Desde aquela lição, talvez a mais básica, de que na modernidade o direito é um monopólio do Estado e que toda a dinâmica jurídica, ou seja, todo o processo de produção, interpretação e aplicação do direito está monopolizado pelo Estado através dos seus diferentes poderes soberanos. Então, a gente volta na famosa tripartição do poder soberano, que é mas a ideia do sistema de freios e contrapesos, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, enquanto faces de um mesmo poder, que enquanto poderes soberanos têm um monopólio da produção, interpretação e aplicação do direito. Então, uma percepção completamente elementar e que
remete ao tradicional conceito de monismo jurídico, o monopólio estatal do direito moderno. A antropologia jurídica e a sociologia jurídica há décadas mostram para a gente que o direito oficial, monopólio dos estados soberanos, nunca alcançou toda a sociedade. E em grande medida, exatamente por isso, tanta gente à margem, fora, né? Os excluídos, os outsiders, né? Os subcidadãos, a ralé estrutural, né? Aqueles que têm a vida nua, né? Exatamente porque não tem no Estado um suporte em termos de acesso à justiça, em termos de garantias, quanto a quaisquer dos direitos subjetivos abstratamente proclamados. Tá? Então essas pesquisas mostram para a gente, né, por exemplo, né, me permita um exemplo que eu trago exatamente para que vocês todos possam visualizar da forma mais tranquila possível. Por que pelo menos nas grandes cidades, né, existe essa clara distinção entre o morro e o asfalto? Né? Quer dizer, entre os bairros valorizados, nobres e as favelas. O que define isso é o direcionamento de políticas sociais, que, como a gente pode perceber, não se mostram tão públicas como deveriam ser, porque senão a favela não seria favela. O que caracteriza a favela como favela é um acúmulo de carências múltiplas, muitos aglomerados periféricos, que a gente chama normalmente de favela. Olha, não tem nem rua para a gente trafegar por ali, não tem iluminação pública, não tem postos de saúde, não tem escolas, não tem um sistema de segurança. Talvez haja uma polícia extremamente truculenta que não atua da mesma forma que normalmente atua nos bairros tidos como nobres. Isso por si confirma completamente esse filtro, essa seletividade bizarra que obviamente não condiz com o discurso de um Estado democrático de direito. Continuando com o mesmo exemplo, apesar das carências múltiplas que caracterizam um aglomerado periférico ou uma favela, apesar de muitas vezes ser fácil perceber o completo abandono do Estado ou dos poderes públicos em relação a esse aglomerado periférico, muitas vezes existem mecanismos de organização social que funcionam muito bem e que, apesar do descaso, do abandono do próprio Estado, aquelas pessoas vivem uma vida relativamente ordenada. Agora, à margem do Estado, à margem, consequentemente, do direito oficial. Se a gente considera que ainda nos dias de hoje a esmagadora maioria dos aglomerados periféricos não constam nos planos diretores das grandes cidades, isso é muito revelador. Quer dizer, não existe o registro das propriedades que existem naquele lugar nos cartórios de registros de imóvel. Logo, pelo direito oficial, um cidadão que alugou um imóvel da sua propriedade para um outro
e que não está recebendo aluguel, será que ele vai poder ajuizar uma ação de cobrança ou de despejo? Esse cidadão corre o risco, se o juiz for conservador demais, positivista demais, ele corre o risco de ser sobrevitimizado se ele se serve de um processo judicial para ter acesso à justiça. Então, é aí que importa a percepção de um pluralismo jurídico, porque as pessoas que vivem nesse contexto de abandono ou à margem do direito oficial passam por situações de conflito e muitas vezes pacificam esses conflitos, mas não provocando o poder judiciário, não frequentando o fórum ou um tribunal. Então é a ideia de pluralismo jurídico. E com essas ideias ainda um tanto vanguardistas, do direito alternativo, do pluralismo jurídico, que decorrem das pesquisas socioantropológicas aplicadas ao direito, o poder judiciário e todo o aparato jurídico judicial tende a se tornar ainda mais exposto, ainda mais visível, porque passível de novas críticas. Então é a quarta e última das contribuições teóricas que implicam numa consistente problematização sobre o acesso à justiça, numa consistente problematização sobre a administração da justiça nas sociedades contemporâneas. A contribuição da Lavra de Weber à sociologia das organizações profissionais, a contribuição da teoria geral do processo democrática contemporânea, a contribuição da teoria dos sistemas sociais, que eu ilustrei com Luhmann, e a contribuição da antropologia e da sociologia jurídica, trazendo à tona o pluralismo jurídico e o direito alternativo enquanto mecanismos paralelos, ainda que marginais, de acesso à justiça. Todas essas contribuições teóricas vão levar a uma nova percepção quanto ao aparato jurídico judiciário. E no âmbito dessa nova percepção, os agentes jurídicos como um todo não são mais tidos como técnicos completamente impessoais, que tomam decisões, que tomam posturas sempre neutras, despidas de qualquer juízo de valor. Na verdade, o que se tem com todas essas contribuições teóricas é a percepção de que trata-se de pessoas por trás dos cargos, falíveis como qualquer outras pessoas, passíveis de cometerem enganos, passíveis de autoritarismos, de preconceitos, e que por isso precisam ser monitoradas, pressionadas e cobradas. É assim que a gente pode pensar seriamente um direito processual, constitucional, democrático. É assim que a gente pode pensar seriamente no paradigma contemporâneo do Estado democrático de direito.
Não por acaso tudo isso explode e repercute na segunda metade do século XX, que leva a essa nova percepção quanto ao aparato jurídico-judicial, que leva a essa nova percepção quanto ao grande problema que é tratar do acesso à justiça ou da democratização do acesso à justiça. Assim, fechamos essa parte das contribuições teóricas e na sequência eu falo das contribuições sociais. Muito obrigado.